fala-se tanto em cortar privilégios. No entanto, o presidente aprovou por decreto a permissão de acúmulo de proventos com cargos, e aí pode-se chegar a muito mais. Por exemplo, a regulamentação do teto salarial. Bastava cumprir o que a Constituição determina. Ah, mas eu tenho que definir o que são verbas remuneratórias. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. Ninguém é remunerado por uma verba que não seja resultado do seu trabalho. O que não é para remunerar o trabalho não é verba remuneratória. Então, fica fora, por exemplo, verbas indenizatórias. Eu viajei a serviço, precisei me hospedar e me alimentar fora do meu domicílio. Eu preciso ser reembolsado. Então, isso é uma verba indenizatória, fica de fora. Agora, tem uma série de coisas que foram disfarçadas para poder permitir que se ganhe por fora. E um estudo que foi feito, não tem muito tempo, mostrou que o teto constitucional, que é R$ 39.200, no caso da magistratura, é muito, mas muito abaixo do que se recebe na prática. Por exemplo, a média... Cerca de 80 mil no TJ não, de São Paulo. A média nacional, pegando magistratura como um todo, federal, estadual, deu 60 e poucos mil reais. Média. Há magistrados que recebem mais de 100 mil reais por mês. Precisa fazer uma PEC para regulamentar isso? Não. Dá para fazer por lei? Dá. Avaliação de desempenho de servidor. Existe no texto constitucional há mais de 20 anos que precisa de uma lei para regulamentar a avaliação de desempenho. Por exemplo, eu fiz concurso, passei pelo estágio probatório. A Constituição diz que, para eu adquirir estabilidade, eu preciso, no estágio probatório, ser avaliado. E, ao resultado dessa avaliação sendo positivo, eu sou efetivado e ganho estabilidade. Isso já existe na Constituição, é só botar uma lei regulamentando. Ou seja, se quer consertar, se quer melhorar, se quer fazer o que falta, não precisa mexer na Constituição. Não precisa. Se eu quero dar ao servidor melhores condições de trabalho, eu não preciso da Constituição ser alterada. Se eu quiser melhorar o atendimento à população, eu não preciso também que a Constituição seja alterada. Por exemplo, essa batalha, que inclusive vai ter atividade amanhã, dos servidores da área de enfermagem, que estão buscando duas coisas. Uma é o piso salarial nacional, a outra é a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Eu conheço o projeto de lei que trata da regulamentação da jornada de trabalho para a enfermagem por 30 horas. Ele está no Congresso há mais de 20 anos. E por que ele não é nem votado? Não vou dizer que vota e derrota ou vota e ganha, não. Ele não vai nem a voto, porque tem dois grupos que pressionam. Um, prefeitos, que se tiverem que cumprir a jornada de 30 horas, gastariam mais dinheiro tendo que contratar mais profissionais. E aí eles não querem fazer concurso, eles querem entregar para a OS toda a área de enfermagem. E aí eles estão esperando a PEC agora. Mas durante 20 anos eles não fizeram nada. Pelo contrário, fizeram campanha para não andar o projeto. E o outro segmento é a bancada da saúde privada no Congresso Nacional, que também não permite que você invista um centavo nem na área de enfermagem, nem em outros profissionais da área de saúde, como também não querem investir na área social como um todo. A saúde privada não quer, por exemplo, que o trabalho de saúde preventivo seja bem feito, porque, se for bem feito, vai ter menos gente comprando plano de saúde, vai ter menos gente indo para hospitais e clínicas particulares. Então, não investe na jornada de trabalho nem no piso salarial da enfermagem, como não investe de nenhum profissional que possa evitar doença neste país, seja doença física, mental ou qualquer outro tipo de moléstia. E aí pega vocês do serviço social. Pega o pessoal dos CRAS, por exemplo. Caramba, quanta doença não pode ser evitada se você trabalhar com aquela pessoa preventivamente? Eu tenho um caso da minha área, quando eu estava na ativa, de um servidor que o desempenho dele era baixíssimo. A chefe imediata dele veio conversar comigo e a gente foi fazer um levantamento.
Nós descobrimos que ele era dependente químico e escondia isso dos colegas, ninguém lá sabia. Ele era dependente químico, então ele sumia do trabalho. Quando ele tinha crise de abstinência, ele não ia trabalhar. Ele saía mais cedo escondido, dizendo que ia resolver um problema e não voltava, porque ele era dependente químico, ele precisava usar, no caso dele, bebida alcoólica. Nós descobrimos o que foi feito. O serviço social do órgão entrou em contato com a família dele, a filha, que já estava em idade universitária, se prontificou a ajudar. O que aconteceu? Nós chamamos o servidor sigilosamente, com cuidado, o pessoal do serviço social, junto com a chefia dele, combinaram com ele uma jornada de trabalho flexível dentro do que a lei permite, com o compromisso de que ele fosse fazer um tratamento nos dias em que ele fosse liberado mais cedo e tal. Tudo foi acertado, com o acompanhamento da família, do pessoal da área de saúde, do órgão, do serviço social, todo mundo junto. Ele se transformou numa pessoa com desempenho de médio para cima. Ele se sentiu valorizado. Essa pessoa podia estar gastando dinheiro numa clínica particular, não gastou. O serviço que atendeu essa pessoa, esse servidor, era voluntário, ou seja, não se gastou dinheiro nenhum, com o apoio do serviço social do órgão, das pessoas que trabalhavam com dependentes químicos numa instituição lá perto de onde ele morava. A gente resolveu tudo. Ou seja, não interessa para quem depende de vender serviço de saúde para quem está doente que você evite a doença. Então, toda a política social, toda a política de saúde, ou que tenha mais abrangência na área social no Congresso Nacional, tem lobbies gigantescos. Hoje, 40% da Câmara dos Deputados é ocupado por representantes de empresas privadas. A gente não pode esquecer isso. Uma parte considerável também é do agronegócio, a outra é da área de segurança, entendamos aí polícia, e pouca coisa da área social, da área sindical, da área dos trabalhadores. E eu tenho dito sempre, ano que vem tem eleição. Todo mundo fala, quem será o presidente da República? Eu falo, quem será o presidente, o deputado e o senador? O deputado. Você pode ter o melhor presidente da República. Quem aprova a lei que esse presidente propõe é o deputado, é o senador. Você tem que eleger um Congresso que tenha uma visão mais ampla. Não adianta eleger um bom presidente, ele não faz nada por decreto. E eu falo isso porque eu passei mais de uma década em cargo de governo. Não adianta. Quando o Congresso não quer, o presidente pode mandar o melhor projeto. O Congresso, não sendo favorável, não aprova nada. Então, ano que vem, vamos votar em presidente, vamos votar muito bem em deputado, tanto estadual quanto federal, e em senador também. Eu tenho dito, até atendendo uma questão sua, chance dessa PEC ser aprovada existe, mas existe chance da gente derrotar essa PEC, porque ano que vem 100% dos deputados, não é um ou outro, todos, estão sujeitos à urna para poder voltar ou não para a Câmara dos Deputados. Se a gente mostrar para a população que quem votar a favor dessa PEC está prejudicando o povo e não merece ser reeleito no ano que vem, a gente vai ser vitorioso nisso aí, porque tudo que nós queremos é que essa PEC não seja aprovada. Se ela tiver que ser aprovada, que seja descaracterizada. Por isso, essa PEC, que foi muito bem lembrada aqui, que é a questão de transformar todos os servidores em cargos típicos de Estado, não é um ou outro. Aliás, até servidores, por exemplo, da área de segurança, eu sei de muitos policiais que conseguiram entender que não adianta ele ser ocupante de um cargo típico de Estado, porque a polícia não funciona só com policial. Tá bom, o policial é cargo típico de Estado e o resto da polícia inteira é indicação política. E aí? Muda o governador, troca toda a equipe. O policial não, porque ele é cargo típico de Estado. Mas e a parte do suporte, do apoio, da burocracia, da manutenção da polícia enquanto instituição? Tirando a atividade policial, não se faz mais nada na polícia? Por exemplo, quem cuida de compras, de licitações, é policial ou é uma pessoa que entenda dessa área que não é necessariamente um policial?
como é o caso no Ministério da Saúde, denunciado semana passada por aquele servidor que é irmão do deputado. Ele é do Ministério da Saúde, mas não é médico, não é enfermeiro, não é profissional de saúde, mas ele trabalha numa área estratégica de um órgão público. Isso existe em qualquer outro órgão. Então, não adianta pegar algumas carreiras e dizer são típicas de Estado, se o resto do órgão não é. Sabe? Você vai ficar rei num trono sem castelo. Não vai adiantar nada. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre de que forma a deforma ou a contra-reforma, como queira chamar, ela pode afetar o aposentado. Bom, o servidor aposentado, primeiro, nós temos aqueles servidores aposentados que foram ingressos no serviço público numa época em que lhes deu direito à aposentadoria integral e paritária, que é chamada integralidade e paridade. Se passar essa reforma do jeito que está, isso desaparece. E desaparece como? Eu sou um servidor estatutário aposentado e eu tenho direito, pelas emendas constitucionais da década de 90, à integralidade e à paridade. Só que eu sou paritário com alguém que está na ativa, no mesmo cargo que eu, na mesma posição de tabela, o que ele ganha lá, eu tenho que ganhar aqui. Só que a proposta da PEC é que ninguém entre mais nos atuais cargos, e sim nos novos cargos de um novo regime. Tirando os típicos de Estado, os novos que ocuparão o lugar de todos os demais servidores atuais, são chamados cargos por prazo indeterminado, essas pessoas ocuparão cargos que não são os atuais. Então, o que acontece? Vai saindo, vai aposentando, vai morrendo. A quantidade de ativos no meu cargo vai diminuindo. No dia que o último servidor do meu cargo aposentar, eu tenho paridade com quem? Com ninguém. Então, desaparece a paridade. Decorrente disso, eu posso ter congelamento. O governo pode decidir que aquele cargo que está extinto, porque uma coisa que eu tenho dito para muita gente que confunde as coisas. Mas não vai estar escrito na lei que o cargo será extinto. Não precisa. Eu tenho duas formas de ter cargo extinto. Eu posso escrever na lei que para aquele cargo não haverá mais concurso e que, ao encerrar a quantidade de ativos, o cargo estará declarado extinto. A outra forma é não dizer nada disso e acabar com os ativos daquele cargo. Ele está extinto do mesmo jeito. Cargo público que não tem servidor ativo é cargo extinto. Consequentemente, a aposentadoria que dá direito à integralidade e à paridade desaparece. Congelamento de proventos, não é nem congelamento salarial. Aposentadoria congelada. Outra coisa que pode interferir. A proposta, que é oriunda do Banco Mundial, é que o novo formato de remuneração, e aí seja para novos ou para os atuais, seja por avaliação de desempenho. Significa que o servidor pode não progredir na sua tabela salarial se a sua avaliação de desempenho não for ótima. Se for só boa, ele pode ficar estacionado, não progride. A avaliação de desempenho que se propõe, ela tem aquilo que se chama de curva forçada, onde nem todo mundo pode ganhar a avaliação máxima. Resumo da curva forçada é isso. Significa que aquele servidor que não evolui na tabela, quando chegar no fim da sua vida ativa e for para a aposentadoria, ele vai ter, pela reforma da Previdência já aprovada 2 anos atrás, a sua aposentadoria calculada pela média. Se o seu salário não evoluiu, a sua média vai ficar lá embaixo. Então, o que já está aposentado vai ter congelamento, o que vai se aposentar pode se aposentar com uma remuneração com um provento bem mais baixo, e os dois ainda podem ter um outro problema. Não entra ninguém, certo? Certo. Como é que eu sustento um regime de previdência? Com a chamada contribuição tripartite. Se eu não tenho servidor ativo, não existe mais o tripartite, é bi. E quem são os dois que contribuem?
o aposentado, junto com o pensionista, e o governo, seja ele do Estado, federal, municipal, não importa. Na hora que fizer o cálculo atuarial, eles vão dizer o seguinte: este regime é deficitário, porque eu não tenho mais servidor ativo contribuindo. Aliás, eu não preciso nem chegar a acabar com os ativos, é só deixar o tempo passar e começar a contratar pelo novo cargo, que o número de ativos diminuindo do cargo que já existe, vai diminuindo também a contribuição previdenciária. O regime vai ficar deficitário. O que o governador, o prefeito ou o presidente da República vão fazer? Aquilo que diz a reforma da Previdência: aumentar a contribuição previdenciária do servidor aposentado. Então, eu preciso, entre outras coisas, da garantia de que entre dinheiro no regime previdenciário para que ele não seja deficitário, para que a minha contribuição previdenciária de aposentado, que eu já acho um absurdo, porque se você aposentou é porque você cumpriu todos os requisitos e não tem que pagar, tem que receber, mas hoje já é descontado do servidor aposentado, esse desconto vai aumentar muito mais porque o regime vai ser deficitário. E do ponto de vista político, eu pergunto: servidor aposentado vai fazer pressão sobre o dirigente, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, o órgão onde ele trabalha? Vai fazer pressão de que jeito? Greve? Aposentado não faz greve. Aposentado tem poder de pressão político? Quando? No máximo nas eleições. Isso significa que pode ficar 4 anos sem poder de pressão para conseguir, no mínimo, a recuperação da inflação nos seus proventos de aposentadoria e pensão. Então, se alguém acha que o servidor aposentado não vai ser atingido, lê do engano. Eu costumo dizer o seguinte: não se agarre na sua árvore, porque a proposta deles é derrubar a floresta. Todos, sem exceção, vamos ser atingidos. Quem está na ativa, quem está aposentado, quem é pensionista de servidor, todos seremos atingidos. Quem entrou antes da reforma, quem vai entrar depois da reforma, porque se essa reforma for feita até o fim, do jeito que eles querem, nós somos uma espécie em extinção. Vladimir, nós temos um governador aqui no estado de São Paulo que é presidenciável. Sim. E já fez essa reforma da Previdência para nós aposentados. Já foi assim, embate. Eu disse outro dia numa reunião de negociação com a presidência do tribunal que pela primeira vez em 42 anos eu tive o meu salário, os meus proventos diminuídos. Né? Hoje eu recebo menos do que eu recebia o ano passado. E nós estamos aí numa briga para tentar aprovar um PDL que cancela isso, o 22, mas é uma luta muito difícil, você tem razão, é muito difícil a participação e o poder de pressão dos aposentados. Nós precisamos do poder que os ativos ainda têm, porque uma coisa que eu sempre disse, quando a gente ia defender direito de servidor aposentado, você vai aposentar. O servidor ativo, se não morrer antes, deve se aposentar. Isso. Então, pense no seu futuro servidor ativo. Não pense nem no aposentado que está aí. Pense em você lá na frente. Você vai querer... Eu tenho dito o seguinte: você vai querer chegar na hora de aposentar com R$10.000 e depois de aposentado receber 6 ou 7? Estou falando 10 mil para ficar fácil de fazer conta. A maioria não chega nos 10 mil. Mas, enfim, você vai querer receber 60% do que você recebe hoje? Ou menos? Então, brigue pelo direito dos aposentados se você não pensa em morrer antes de se aposentar. Nossa, mas, infelizmente, é muito difícil, viu? É difícil. Agora, no caso dos aposentados, Mari, nós temos um problema que a gente tem que também reconhecer. Nem todos os companheiros aposentados têm condições físicas ou psicológicas de estar participando de eventos. Muitos têm limitações, muitos têm comorbidades.
Então, mais do que nunca, a presença do servidor ativo é fundamental no direito do aposentado. É aquela famosa história do efeito Orloff, eu sou você amanhã. É isso. Nossa, agradeço muito. Para a gente foi isso maravilhoso. Felipe, ele tem aí uns minutinhos para umas considerações finais? Tem sim. Eu queria só puxar uma nota técnica que a consultoria legislativa do Senado emitiu, e aí eu vou destacar somente um trechinho dessa nota técnica, e eu já peço para o Vladimir embalar o comentário com as considerações finais. Foi a nota técnica 69 de 2021. Ela foi emitida pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal a respeito da necessidade da reforma administrativa. E a nota técnica, que é feita pelo pessoal de carreira que trabalha no Senado, ela concluiu o seguinte: apesar de ser apresentada pelo Executivo como uma medida de redução de gastos públicos, a PEC 32 de 2020 apresenta diversos efeitos com impactos fiscais adversos, tais como aumento da corrupção, facilitação da captura do Estado por agentes privados e redução da eficiência do setor público em virtude da desestruturação das organizações. Por sua vez, os efeitos previstos de redução de despesas são limitados, especialmente no caso da União. Assim, estimamos que a PEC 32 de 2020, de forma agregada, deverá piorar a situação fiscal da União, seja por aumento das despesas ou por redução das receitas. Então, dito isto, é um documento técnico emitido pelo Senado. Eu peço para o Vladimir comentar e já fazer as considerações finais. Bom, essa nota técnica, eu tenho ela aqui comigo, ela diz, e como você disse, Felipe, é assinada por técnicos, não é por políticos, não é por senadores, é por técnicos do Senado, que têm a obrigação de subsidiar os senadores com informações técnicas. Quando eles dizem que, ao invés de economia, vai dar prejuízo, eles provam isso. Essa argumentação é baseada em estudos técnicos. E realmente vai dar, porque uma proposta de reforma que permite que a iniciativa privada receba o que lhe interessa e que os patrimonialistas, os chamados coronéis de antigamente, recebam o restante, permitindo comercialização de uma parte ou o uso político que leva naturalmente à corrupção pela outra parte, não vai melhorar o atendimento à população, pelo contrário, várias áreas de atendimento à população vão desaparecer, não vai deixar de custar nadinha para o Estado, porque o Estado, inclusive, assume pela PEC responsabilidade de gastos do setor privado e vai dificultar a arrecadação também, porque, inclusive, as áreas de controle, arrecadação e fiscalização serão afetadas. Então, o que acontece? Essa nota é mais um documento, com base técnica, que comprova que a reforma não é uma reforma administrativa. É o desmonte com a entrega para interesses outros daquilo que hoje é obrigação do Estado na necessidade de atendimento à população. É isso. E aí, Felipe, Mari, Adeildo, a gente tem que ter muito claro. Nós precisamos da união dos que trabalham no serviço público com aqueles que usam do serviço público, que dependem do serviço público para que ele não acabe. Tudo bem que nós temos uma série de dificuldades, precisa modernizar, precisa melhorar, mas é aquela velha história, não se trata da doença de alguém matando o paciente, que é o que está se propondo. Se eu quero melhorar o serviço público, vamos investir nele. Tudo que precisa ser feito para melhorar o serviço público não depende de mexer na Constituição, pode ser feito de outras formas, muito mais simples, mais objetivas, economicamente viáveis, inclusive. Então, nós temos que unir servidores públicos, usuários do serviço público, para que a gente possa impedir que essa PEC vá até o fim, como proposto pelo governo. Temos que pressionar, temos que mostrar aos parlamentares, no caso agora deputados,
que, se votarem favoráveis a essa PEC, a chance deles não serem reeleitos ano que vem é muito grande, para que a gente possa minimamente garantir que continue existindo, para que depois a gente possa sentar e discutir como melhorar o serviço público e atendimento da necessidade da população. No mais, gente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês nessa conversa, que eu acho ótima. Eu acho que vocês estão no caminho certo, preocupados com essa reforma, preocupados com aquilo que vocês estão vendo que será a consequência dela. Então, eu estou sempre à disposição de vocês. A hora que a gente precisar conversar, vamos nos unir novamente, vamos conversar e vamos seguir nessa luta na defesa de uma coisa que não é de servidor, é da sociedade brasileira como um todo. Obrigadão pela oportunidade, um abraço a vocês e um abraço a todo mundo que acompanha essa nossa conversa aqui. Nós é que agradecemos muito, né, Adeildo e Felipe. Com certeza foi muito esclarecedora a nossa conversa e eu tenho certeza que vai chegar para a população, que é esse o nosso intuito. É que os nossos associados e associadas consigam levar para a população a forma como isso afetará a vida das pessoas, principalmente dos que nós atendemos, que é a população com maior vulnerabilidade nesse país, né? Então, muito obrigada, gratidão, viu?